Olá, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão animados, apesar das dificuldades que todos nós passamos? Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, que é conselhos. Só que antes de falar desse assunto, eu quero pedir desculpas porque no meu vídeo anterior eu falei as irmãs. Eu sei que tem homens que também me assistem. Então, me desculpem, né? E não é irmãs, os irmãos, porque inclui todos. Então, para falar desse assunto, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre fé. O que é fé? Fé é crer, ter convicção. É isso que é fé, é acreditar e ter convicção de alguma coisa em alguém. Então, quando nós temos fé em Deus e acreditamos em Deus, nós vamos buscar meios pelos quais nós possamos nos comunicar com Ele. E nós sabemos que esses meios são a Bíblia, a Palavra de Deus, a oração, a igreja. Nós sabemos que na Bíblia, por exemplo, está cheio de conselhos, né, que o Senhor nos dá para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância aqui na Terra. Na nossa convivência, aqui nós vivemos em sociedade aqui na Terra. E na nossa convivência, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, nós estamos sempre aconselhando e recebendo conselhos também, principalmente na família, né? Os pais aconselham muitos filhos e os filhos aconselham os pais também. Então, na palavra de Deus, ele fala que existem dois tipos de conselhos. Vamos ver aqui. Em Provérbio, eu deixei marcadinho aqui para ser mais rápido. Então, em Provérbio 12, 5 fala assim: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Então, o Senhor está dizendo aqui que tem conselhos do perverso e isso é engano. E em Provérbio também, 12, no 20, fala assim: há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, no 5 fala que tem conselhos dos perversos, e no 20 fala que há conselhos de paz. Nós sabemos que esses conselhos de paz vêm de Deus para nós, né? Então, para falar deste assunto, eu vou citar alguns exemplos, né, de pessoas, sem citar nomes, de pessoas, a não ser o primeiro, que é Eva, né, e todo mundo conhece, de pessoas que aceitaram conselhos errados e as consequências disso, né? Então, o primeiro que eu quero citar é Eva, né? Eva, ela tinha dois tipos de conselhos. Conselho de Deus, que ele falou: não coma desta árvore, nem toque nesta árvore, porque você morrerá. E teve também o conselho do adversário, né? Ele falou: não, Eva, coma, você não vai morrer. Então ele enganou Eva, né? E o que aconteceu? Nós sabemos que nesse caso aí, né, Eva decidiu seguir os conselhos do adversário e rejeitou o conselho do Pai Celestial. Agora imagina o sofrimento que isso causou na família dela, né? Se antes de tomar esse conselho ela tivesse pensado, né, ponderado, eu acredito que ela jamais, e se ela pudesse ver o que é que ia acontecer com a família dela, ela jamais tomaria essa decisão. Porque nós sabemos, aqui na Bíblia, em Gênesis, vou ler aqui para vocês, Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí continua. Então, antes do pecado, Eva ia formar sua família no paraíso, porque esse mandamento aqui, de encher a terra, foi antes dela pecar. Então, nós sabemos que se Eva não tivesse tomado a atitude errada junto com Adão, eles iam criar sua família no paraíso, né? Livre das coisas ruins, livre do mal. Mas o que aconteceu?
ela sofreu terrivelmente. Imagina uma mãe ver um filho morto e outro assassino. Isso é um sofrimento terrível, né? E aconteceu por eles tomarem a decisão errada. Eu vou citar outro exemplo, que é de um homem, né, que é da minha família. Esse homem, ele morava em estado e ele era bem próspero. Ele era funcionário público, ele tinha fazenda, ele tinha uma casa na cidade e tinha os parentes que moravam aqui na Bahia. Ele saiu do estado que ele morava e veio à Bahia visitar esses parentes, que era dono de fazenda de cacau. E ele achou bonito, né, a prosperidade deles e eles ofereceram, falaram para ele: se você quiser vir, a gente te ajuda. E ele voltou para o estado em que ele morava, lá aconteceram algumas coisas, então ele, como eles disseram que ia ajudar, ele tomou a decisão de sair de lá e vir para a Bahia. E naquela época, isso tem uns 80 anos, naquela época, para chegar de um estado a outro, era muito sofrido, tinha que pegar navio, tinha que pegar cavalo, pegar carro, até chegar ao seu destino era muito gasto e muito sofrido. Resultado, ele tomou essa decisão e foi. Quando ele ainda nem tinha chegado ainda no seu destino, ele recebeu uma mensagem dos parentes que não podia mais ajudar ele. Mas ele já tinha vendido tudo, já tinha saído, já estava a caminho, quase chegando, então ele continuou e chegou. E, para encurtar a história, ele foi trabalhar, né, de enxada na fazenda desses parentes para poder sustentar a família. Quase morre quando chegou, né? E lá ele também nunca teve muita prosperidade nesse lugar. Imagina se ele pensasse antes, né, de sair da vida que ele tinha, por causa dos conselhos que ele recebeu, né? A gente vai te ajudar. E outro exemplo que eu quero dar a esse respeito, né, é o seguinte: eu conheci 2 jovens que eles aceitaram um conselho para se casar sem ter nem emprego. E eles fizeram isso, casaram sem emprego. Resultado que esses jovens sofreram, eu vi de perto o sofrimento desses jovens, e inclusive um deles se separaram. Por quê? O que é que o senhor fala? Que tem que ter o noivado. O noivado é para se preparar financeiramente, né, em todas as áreas, para depois assumir a responsabilidade. Mas eles casaram nesse sentido e passaram a mendigar, na verdade, né? Mendigando a vizinho, mendigando a A, B, porque eles não tinham como se sustentar. Então a gente vê, é como o senhor diz, tem conselhos que é para paz, tem conselhos que é para sofrimento, né? E os conselhos de Deus, ele vem para a paz e não para sofrimento. Outro caso que eu quero citar também, né, é de um milionário. Ele era milionário e ele ficou sabendo que em determinado lugar tinha uma pessoa de alta confiança. E ele tomou a decisão de vender tudo que ele tinha, e era bem distante do lugar que ele morava, vender tudo que ele tinha, foi há muitos anos atrás, e ir para esse lugar, para viver nesse lugar. E ao chegar lá, essa pessoa que era de alta confiança dele, né, orientou ele chegou, pegou o dinheiro dele e colocou num banco que era confiável, né, registrado e tudo mais. E essa pessoa que ele considerava assim, né, em alta confiança, aconselhou ele que tirasse o dinheiro dele e colocasse no banco que era clandestino, esse banco, não estava legalizado. Mas ele confiava tanto que ele tirou todo o dinheiro dele e colocou nesse banco, que era clandestino. E resultado, em menos de um ano o banco faliu e esse homem milionário passou a pedir esmola. E o pior, porque esse foi um filme que eu assisti real, que aconteceu na realidade. O pior é que nem a esmola ele achou, porque bateram a porta na cara dele. Então a gente vê que tipos de conselho, né, a gente pode ter. Conselho de paz, o conselho, né, que ele nos leva a sofrimento. Né? Mas o último exemplo que eu vou dar a esse respeito. Eu assisti um filme que aconteceu há muitos anos atrás, onde um grupo de pessoas muito grande tinha que viajar para longe. E eles viajavam, era de carroça, era andando, não era de ônibus, nem era andando, e era muito longe. Antes da viagem, tinha duas pessoas que iam guiar esse grupo de pessoas. Era o capitão e o subcapitão.
Antes da viagem, o subcapitão falou assim: olha, eu tive uma revelação que não devemos ir agora no inverno, porque vai morrer criança, velhos, fracos, vão morrer. Quando ele terminou de falar, o capitão falou: não acredite nele, ele não tem fé, não precisamos de gente sem fé. Humilhou ele bastante. Então ele falou assim: eu sei que vai acontecer, mas eu vou com vocês para viver ou para morrer. E aí eles foram, né? Aí o capitão disse: quem quer ir comigo, levante a mão. Então a maioria levantou a mão. E foi aí que ele falou que ia com eles. Eles foram andando, quando chegou mais adiante, chegaram mais uns 3 líderes que não iam com eles, estavam a cavalo e chegaram nesse acampamento. E esse capitão falou algo para esses líderes, né, negativo do subcapitão. E os 3 humilharam ele publicamente. No meio daquele povo todo, ele foi humilhado. Mas ele continuou. Resultado, quando chegou adiante, começou a acontecer tudo o que ele falou. Eu assisti o filme e é um caso real. Crianças morreram, velhos morreram, muita gente morreu. E eu lembro que no filme, uma mulher que conseguiu, né, do grupo, poucos conseguiram, né, se salvar. E uma delas falou assim: cadê Deus? Por que Deus? E o subcapitão ficou calado. Mas eu entendi o silêncio dele. O Pai Celestial falou que não era para vir. E a gente veio e sofreu as consequências da nossa desobediência. Olha, mais um exemplo de quando um assunto tem duas opiniões, nós devemos ouvir as 2 opiniões. Por quê? Um está falando a verdade e o outro está mentindo. Embora que eu ache que aquele capitão, só Deus conhece o coração. Mas naquele momento não era Deus que estava orientando aquele povo aí naquela situação. Não era. E o outro, sim, era Deus. Então, o que é que podemos aprender disso aí? Né? Que nós temos que pensar bem o que é que Deus diz nas Escrituras. Prudência e sabedoria. O que é prudência? Prudência não é a gente refletir no que nós vamos fazer com cautela. Imagina se aquele milionário pensasse assim na época, né? Bom, eu vou deixar uma parte nesse banco que é seguro e a outra parte eu vou deixar nesse banco aqui que está começando e está ilegal. Se tudo der certo, eu pego tudo e trago para cá. Por quê? Ele tinha que pensar o quê? Na família dele. Ele tinha muitos filhos, ele tinha esposa. Olha o que aqui em Timóteo fala sobre isso. Deixa eu ver aqui onde é que está Timóteo. Eu não vou abrir porque lá em Timóteo fala que o homem, né, ele tem que pensar em sua família. Primeiro está escrito lá bem claro, depois vocês podem ler, né, que está escrito que o homem tem que pensar em sua família, porque aquele que não cuida da sua família negou a fé. Né? Então nós podemos ver que nesses exemplos aí que eu dei, esses que o milionário, ele não foi prudente, ele não foi sábio, porque ele podia ter refletido e ter pensado na família. Esse aqui, se der errado, minha família está protegida. Né? Os jovens que casaram, né, sem ter emprego, eles podiam ter pensado antes: não, peraí, e quem vai nos sustentar? E principalmente o rapaz, né? Não, eu tenho que pensar na minha esposa, eu tenho que proteger, eu tenho que ter pelo menos emprego para pagar o aluguel e comprar comida, né? Exercer a fé em Deus e pedir a Deus para dar o emprego antes do casamento. Aí seria prudência e sabedoria, né? Esse parente meu também, ele poderia ter pensado antes: vou lá ver como é e depois eu levo a minha família, né? Então nós podemos ver, agora sim, é isso que eu quero chegar ao ponto. De todos esses exemplos que eu dei agora, eles não perderam a fé em Deus, apesar de ter caído nas armadilhas. Eles continuaram, Eva continuou, né, acreditando em Deus. E esses que eu dei o exemplo também continuaram acreditando em Deus. E eles vão sofrer as consequências da decisão errada. Mas só que o Senhor ajuda eles e tira eles dessa situação.
Então, isso é que temos que aprender. Se caímos em uma armadilha, não perder a fé em Deus. Aí é que precisamos ter fé em Deus. Né? Porque o que é que acontece com Lúcifer? Lúcifer, ele é rebelde, ele não aceita os conselhos de Deus e ele foi expulso para sempre. Né? Eva não, Eva foi expulsa do paraíso, mas continuou apegada a Deus e aceitou os planos de Deus e por isso eles saíram vencedores. Né? Então existe esse lado bonito também, né? Que a gente tem que aprender isso, que temos que continuar com a fé em Deus, seja lá em que situação for, né? Reconhecer nossos erros e pedir ajuda a Deus para nos tirar. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou interromper aqui nessa primeira parte e vou continuar na segunda parte. Não percam a segunda parte, porque na segunda parte vocês vão ver exemplos maravilhosos de pessoas que agiram com prudência e com sabedoria, receberam conselhos errados, né, que ia levar elas para um sofrimento tremendo, mas elas buscaram a sabedoria e a prudência e conseguiram se livrar do sofrimento.